deixa eu trazer, eu acho que ajuda um pouco, sobretudo com as pessoas não muito familiarizadas, digamos, o pano de fundo, né, com essa parte introdutória, em 15 minutos, esboçar, digamos, essa nova situação que a gente enfrenta, né? Primeiro é o seguinte, né? Eu, na minha idade, Maria Lúcia, ainda uso essas notas, né? R$ 20, R$ 50, tá? Enfim, certo? Mas o dinheiro, hoje, 97% da chamada liquidez são apenas sinais magnéticos. E sinais magnéticos rodam no planeta na velocidade da luz. E chama High Frequency Trading, né? E esse sistema especulativo mundial, financeiro, ele é absolutamente descontrolado, porque temos bancos centrais nos países, mas não há banco central mundial, né? O BIS de Basileia apenas dá bons conselhos, né? Na realidade, nós temos um sistema financeiro que se globalizou, sistemas de drenagem extremamente poderosos internacionais, e o Brasil simplesmente se tornou subserviente nesse processo. Então, o primeiro ponto importante é o seguinte: as finanças são globais, enquanto os governos são nacionais, e gerou-se uma perda de capacidade de controle, né? Segundo, com esse processo de internacionalização, as grandes empresas de gestão de recursos, né, chama asset management, gestão de ativos, né, eles podem pegar empréstimos no Japão a 2% e aplicar a 13,75% no Brasil, não sem sair do seu computador, simplesmente estão drenando recursos do país, né? Chama carry trade, é um sistema que simplesmente drena os recursos. Quando você, enfim, basicamente, esse descontrole, não vou dar mais exemplos, tá? O segundo ponto que eu queria pegar é o seguinte: o Brasil não é um país pobre, tá? Eu faço uma conta simples. O PIB do ano passado era 8,7 trilhões de reais. Ninguém sabe o que são 8,7 trilhões de reais, mas se a gente divide pela população, isso dá o que a gente produz de bens e serviços por ano. Dá o equivalente a R$ 13.000 por mês por família de 4 pessoas. É uma conta simples, economistas me corrigem dizendo que a gente deve falar não do produto interno bruto, mas da renda nacional líquida, não tem problema. O básico é o seguinte: o que o país produz é amplamente suficiente para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Basta reduzir muito moderadamente a desigualdade e, por que não, alguns desses grandes grupos, né, dos 315 bilionários, alguns deles pagarem um pouco de imposto. Isso ajudaria, né? Lembrando que desde 1995, lucros e dividendos distribuídos no Brasil não são isentos de imposto, né? Eu, professor Ladislau, pago 27,5% do meu salário. Eu acho correto, tá? Porque o bem-estar das famílias não é só dinheiro no bolso, é também ter uma rua asfaltada, você precisa de segurança, mas você não compra a delegacia, são serviços de consumo coletivo, né? Você precisa você não compra hospital, você não compra escola, enfim, nós precisamos desses sistemas públicos, né? Então, nós temos os recursos, isso é fundamental. O problema é para onde vão os recursos. Os recursos vão essencialmente para grupos financeiros, é um dreno sobre a economia, em vez dos recursos financeiros serem utilizados, por exemplo, na China, para dinamizar a produção. Ou seja, há um controle público através do Banco Central, do Bank of China, que assegura que o dinheiro vá para as empresas, vá para a população, para dinamizar o consumo, para dinamizar investimento empresarial. Deixa eu lembrar que na China o juro hoje está a 4,6% ao ano. Se vocês descontam 2% de inflação, isso é um juro real na China, tá? Você pode pegar um empréstimo num banco, certo? Você vai pegar 2,6% de juro real ao ano. Tá? Eu pego aqui a taxa de juros, não vou fazer o share screen, mas eu recomendo que vocês deem uma olhadinha na ANEFAC. Tá? Eu tenho aqui taxa de juros para pessoa física, tá? Em julho de 2022. No comércio, tá? O que você paga de
de prestações, né? 86,69. 86,69. As pessoas pagam quase o dobro do produto de quem tem dinheiro para comprar à vista. E como o grosso da população tem que comprar a prazo, paga esse juro, pagando quase o dobro, né? Mais do que o custo de produção do produto. O cartão de crédito rotativo no Brasil, 389,97. Pode arredondar para 390. Lembrando que no Canadá, essa taxa de juros está 11% ao ano. Chequei recentemente. Tá? 11% ao ano. No Brasil é 390. E por aí vai. Tá? Média para a pessoa física é 120%. Na Europa, está na faixa de 4,5% ao ano. Aqui eu tenho para a pessoa jurídica, tá? Eu tenho o capital de giro, tenho desconto de duplicatas, conta garantida, a média é quase 60%. Nenhuma empresa consegue produzir, dinamizar a atividade, pagando essa taxa de juros. Ou seja, na realidade, o que a gente tem é um endividamento que, em termos de volume, não é tão amplo em termos de comparação internacional, mas com a taxa de juros que é exigida, o que acontece é o seguinte, isso qualquer pessoa que está me escutando já tem famílias e acompanhou essa coisa. Você pegou um empréstimo, você não está conseguindo pagar o juros sobre o empréstimo porque é muito alto, você vai falar com um simpático gerente de banco que vai dizer, porque tem as instruções correspondentes, não tem nenhum problema, nós vamos alongar a sua dívida, tá? Vamos reduzir. Quanto é que o senhor consegue pagar? Bom, para já ele sabe perfeitamente quanto você consegue pagar, porque através do Serasa Experian, ele tem todos os dados de quanto você recebe, quanto com a sua dívida, do teu histórico financeiro, né? A realidade é que você vai passar a trabalhar para pagar juros, e e essa coisa não termina, certo? E a gente tem com o IDEC, né? A gente tem o acompanhamento de tantas pessoas que estão enforcadas e passam a vida contribuindo para bancos, em vez de dinamizar a produção pelo consumo ou dinamizar investimentos através de investimento produtivo, criar uma pequena empresa, coisa do gênero. Portanto, nós paralisamos a capacidade de consumo das famílias. São agora 66 milhões de adultos no Brasil que estão atolados em dívida, dos quais 25% mais ou menos estão em bancarrota pessoal. Certo? Você quebrou a população. Quando você quebra a capacidade de consumo da massa da população, o que acontece? As empresas não têm para quem vender. Para uma empresa funcionar, a coisa é simples. Ela tem que ter gente com dinheiro para ter para quem vender e tem que ter crédito barato para poder investir. Isso vale para a China, para o Vietnã, para o Brasil, para os Estados Unidos. Certo? No Brasil, a empresa não tem nenhuma coisa nem outra. Então, você paralisou o consumo das famílias, as empresas estão trabalhando entre 70% e 75% da sua capacidade, com grande capacidade ociosa, por quê? Justamente porque não tem para quem vender. Lembrando que o Márcio Postman trabalha muito isso, né? Em pouco mais de uma década, né? A gente passou com a indústria, que representava cerca de 20% do nosso PIB, hoje está na faixa de 11%. Né? Quer dizer, tem uma crise dos processos produtivos. Né? Portanto, nós travamos a capacidade, o endividamento das famílias trava a capacidade de consumo. A dívida e os juros das empresas trava a capacidade produtiva e trava também o emprego, que aumentou o desemprego. O resultado é que tanto falaram que iam resolver o problema do déficit público, mas aumentaram. Porque quando você trava o consumo e você trava a atividade empresarial, você tem menos recursos, menos receitas para o Estado. Né? E você aumenta o déficit e gera essa situação catastrófica na área da dívida pública. A dívida pública em si não é nenhum mal, tá? Sobretudo se é interna, porque o governo pode cobrir esse processo. O problema é o que você faz com a dívida, com esse endividamento. Se você pega, por exemplo, aumenta a dívida pública para assegurar mais saneamento básico, na ONU a gente calcula $1 que você coloca em saneamento básico, são $4 que você deixa de gastar com doenças. O que você fez? Você multiplicou o dinheiro. O problema é para onde vão os recursos. No caso, o Carlos Luque apresentou recentemente no Valor Econômico, 82% do crescimento da dívida no Brasil, que ultrapassa, hoje está na faixa de 6 trilhões, né? 82% desse dinheiro
dessa dívida não é fazendo saneamento básico, construindo a escola, aumentando a capacidade produtiva do país, porque aí o dinheiro retornaria. Mas são, essencialmente, aplicações financeiras dos grandes grupos financeiros, tanto nacionais como internacionais, né? Uma taxa de juros de 13,75%, eles dizem que é para combater a inflação. Isso é uma farsa, porque essa gente não é idiota. Eles sabem que a única razão para você aumentar a taxa Selic seria se fosse inflação de demanda, né? Você quer esfriar a economia. Quer mais fria do que a economia está? É o 9º ano que a nossa economia está parada, né? Na realidade, por que eles aumentam a taxa de juros? Porque simplesmente você transfere mais recursos para os grandes aplicadores financeiros, né? Isso dá como ordem de grandeza entre 5% e 7% do PIB, que é transferido através da dívida pública, certo? Para os grandes aplicadores financeiros, né? Lembrando que isso equivale a mais ou menos 500 bilhões por ano, e 500 bilhões por ano, gente, porque ninguém sabe o que é 500 bilhões, eu divido sempre por coisas mais miúdas, né? Não tão miúdas, mas o Bolsa Família era 30 bi, né? Para esse grupo de grandes financeiros, né? Você está transferindo 500 bi, isso dá 16 anos de Bolsa Família por ano para um grupo de especuladores financeiros que não investem na produção. Qual é o eixo central de tudo isso? O setor financeiro não é um setor, né? É uma dimensão de todas as atividades, né? E quando você passa o controle do dinheiro para os bancos, e são apenas hoje sinais magnéticos, você facilita também a evasão fiscal. Você facilita a evasão fiscal. O último dado que eu tenho estava também na faixa de 500 a 600 bi, certo? Esse é o nível, né? Então, discutindo se a gente pode assegurar ou não uma renda básica, enfim, se é 400, se é 600 e é quanto. Na realidade, os caminhos são conhecidos, né? Nós temos que reorientar mais recursos para a base da sociedade, porque isso gera demanda. A demanda gera mais atividade empresarial e mais empregos, ambos geram mais recursos para o Estado e o dinheiro retorna. E a dívida pública, que não serve para investimento, é uma farsa, é uma transferência dos nossos impostos diretamente para os grandes grupos financeiros, né? Eu pago meus impostos direitinho, inclusive ninguém pergunta se eu quero pagar ou não, porque são descontados na folha. Os grandes grupos são isentos, né? A Lei Candir isenta as exportações de impostos, né? O que significa que o Brasil exporta os alimentos, mas não alimenta a população, né? Gente, não é só a economia estar parada, mas um país que produz por pessoa por dia 3,7 kg só de grãos por pessoa por dia, o que a gente produz de alimento, certo? Mas exporta, nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, 125 milhões em insegurança alimentar. Isso é absolutamente escandaloso, né? E eu sintonizo muito com os trabalhos da Maria Lúcia, do Márcio e de tantos que têm denunciado esse processo. É um dreno de especuladores financeiros que empobrece as famílias, empobrece a capacidade de investimento do Estado e empobrece também a capacidade das empresas, né? A retomada do controle financeiro, e daí a importância de uma luta por uma lei, por uma regulação decente, envolve essencialmente reorientar os recursos financeiros de especuladores para produtores, financiar investimento, financiar consumo, financiar o Estado, as atividades do Estado no sentido de infraestruturas e de políticas sociais, né? É tornar o dinheiro produtivo, esse é o eixo.